Olá, boa tarde a todos. Deus abençoe a vida de todos os irmãos aí nessa live. Eu quero trazer aqui um breve estudo para o coração dos irmãos, amém? Eu quero trazer um tema aqui atual nos dias de hoje para o coração dos irmãos, para nós aprendermos um pouquinho com a palavra do Senhor, amém? E o tema que eu quero abordar nessa tarde é sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, amém? A sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Nós bem sabemos que nós vivemos nos dias atuais aí onde Satanás está acabando com a igreja de Cristo, está entrando dentro das igrejas e fazendo da igreja de Cristo o mundo, amém? Isso aí é a sutileza de Satanás. E nós vamos entender um pouquinho o porquê disso está acontecendo. Por que Satanás está sendo tão astuto dentro da igreja? Os ataques contra a igreja de Cristo. Por que Satanás está atacando tanto a igreja de Cristo? Nós vamos entender um pouco sobre isso, amém? A sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo, amém? Nós bem sabemos que Jesus Cristo está voltando aí e nós vamos entender um pouquinho. O texto que eu quero usar como base para esse breve estudo está lá em 1 Timóteo, o capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1, aonde o texto vai nos dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vou ler novamente. 1 Timóteo 4:1 vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém, meus irmãos? Esse é o texto com base aí para o nosso breve estudo aí, e nós sabemos aí que esse texto hoje é a pura verdade, né? Quantos estão se apostatando da fé nos tempos de hoje, né? Meus irmãos, de forma sutil e sorrateira, o diabo dissere ataques à igreja. Amém? É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Amém? Nós precisamos sair com combate, combatendo, amém? Com as armas, né, dadas por Deus, amém? Nós precisamos sair no combate contra a cilada de Satanás. Nós somos chamados como soldados de Cristo, e um bom soldado vai à guerra, amém? Vamos fazer uma leitura aqui mais ampla do texto. Nós vamos ler de 1 Timóteo 4, do 1 até o 5 agora. Vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido em ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Esse é o texto aí mais amplo de base para esse estudo. Meus queridos irmãos, a igreja está sob ataque, e estes ataques são sutis e perspicazes. Amém? Estudaremos a respeito da sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. A representação da lição. O objetivo desse estudo é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, descrever a natureza do ataque, elencar as esferas do ataque, pontuar os instrumentos de proteção da igreja,
motivação de tempos em tempos. Satanás, o nosso adversário, planeja ataques contra a Igreja de Cristo. Amém? Nesses últimos dias, seus ataques não são claros. Amém? Nesses últimos dias, os ataques de Satanás não são tão claros. Eles se revelam sutis, perspicazes e sedutores. Quando muitos percebem, já é tarde demais. O texto Cuidado é uma reflexão a respeito dos diversos ataques dos falsos mestres. O texto tem a discernimento, traz uma proposta de aplicação em relação aos diversos fenômenos espirituais dos dias atuais. Amém? Satanás está atacando a igreja no tempo de hoje de uma forma que muitos não percebem, usando profetas, usando falsos pastores, usando os falsos líderes dentro da igreja, e através dessas pessoas Satanás começa a atacar a igreja sem que nós percebemos. E muitas das vezes quando nós formos abrir os olhos, já será tarde demais. Amém? Estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Tá bom? Satanás ele sempre se opôs contra o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O papel de Satanás é esse: se opor, lutar contra a igreja. O papel do diabo é derrubar a igreja. E convenhamos aqui, meu irmão, ele está fazendo isso muito bem, né? Ele está fazendo isso muito bem nos tempos de hoje. Na nova aliança aqui, Satanás ele está atacando, né, a igreja muito bem, né? Diga-se de passagem. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Nem sempre. Todo agente por trás desse ataque é sempre o mesmo Satanás. Todo agente atrás desse ataque é o mesmo, é Satanás. Satanás é o agente atrás desse ataque. Amém? A igreja sob ataque, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. E elas ocorreram, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Né? Deus ele sempre manteve o seu povo alerta sobre esses ataques. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. No Antigo Testamento, tudo que aconteceu com o povo de Israel, Deus mandava o profeta avisar antes. De alguma forma, esse povo era avisado e eles não eram pegos de surpresa. Os alertas e advertências sempre vinham e isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Né? Podemos ver aí tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Vamos ver lá, através dos ministérios dos profetas. Vamos ler aqui alguns textos aqui. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em 2 Reis. 2 Reis 2. Versículo 6, vai dizer assim, ó, 2 Reis 2, versículo 6, nós vamos ler do 8 ao 12.
vai dizer assim, ó, do 8 ao 12. Segunda Reis 6, do 8 ao 12 vai dizer assim, ó. Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, acautelai-te, porque não passas em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara. E ali salvou-se não uma nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por estas coisas. E ele chamou os seus servos e disse, não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? Um dos seus servos disse, nenhum, meu senhor, o rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel contra ao rei de Israel, as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aqui nós já podemos notar aqui Deus usando o profeta para poder falar para o povo de Israel não descer lá, que os inimigos estavam acampado naquele local. Então nós podemos ver aí, através dessas mensagens, que Deus usava já o profeta para poder deixar o povo de Israel alerta contra o seu inimigo. Amém? Vamos lá em Isaías. Em Isaías 3. Isaías 3. Profeta Isaías 3, nós vamos ler o versículo 16. 3. Isaías 3, nós vamos ler o versículo 16 até o 24. Isaías 3, 16 vai dizer assim, ó. Além do mais, o Senhor diz pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros à medida que avançam, fazendo um titilitar com seus dedos. Portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas delas. Naquele dia o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilitantes que circundam seus pés, e suas tiaras, e seus arcos circulares como a lua, os cordões e os braceletes e os cachecóis, os garros e os ornamentos das pernas, e as bandanas e os pingentes e os brincos, os anéis, as joias de narizes, as roupas de gala e os mantos e os chales, e as bordas ornamentadas, os espelhos e o linho fino e os turbantes e os véus. E acontecerá que ao invés de doces fragrâncias haverá mau cheiro, e ao invés de um cinto uma corda, e ao invés de cabelo bem penteado, calvície, e ao invés de peças finas de roupas, uma vestimenta de pano de saco, e queimadura ao invés de beleza. Amém? Aqui nós podemos ver aqui já o castigo de Deus contra o inimigo ali, usando o profeta, Isaías. Em Ezequiel 7, nós vamos ver ali em Ezequiel 7, Ezequiel 7 do 1, vai dizer assim, ó. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, a terra de Israel, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o filho sobre ti, eu enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações, e o meu olho não te poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei
os teus caminhos sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, um mal somente, eis que vem. O fim vem, ele te observa, eis que vem. Amém? Nós podemos ver aqui, claramente aqui, Deus avisando sobre o que vai acontecer com o povo de Israel. Amém? Aqui são alguns textos aqui, são vários, depois o irmão pode ler lá Daniel 10, 14, tá bom? Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Aqui, sobre Timóteo, aqui nós podemos ver aqui já o Espírito Santo avisando, né, que ia chegar um tempo que alguns iam se apostatar da fé com espíritos enganadores, doutrinas de homens. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Amém? O Espírito Santo faz conhecido ao seu povo o Espírito que o cercam nos dias de hoje. A igreja na reta final. Agora vamos ver um pouco sobre a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Amém? Nós podemos ver aí claramente sendo revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresa. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Amém? Não há razão para surpresa por tudo que está acontecendo com os cristãos nos dias de hoje. Não tem razão. Nós não fomos pegos de surpresa. Nós fomos previstos, nós fomos avisados. Deus previu isso através das Escrituras. Se os irmãos fizerem aí uma leitura bem feita, uma exegese, uma hermenêutica da Bíblia, dos 66 livros, você vai entender que desde lá do Éden, desde a queda do Éden, Deus já estava avisando o povo que Satanás, ele é astuto e ele luta contra a igreja. E tudo isso que está acontecendo para um cristão praticante, um cristão que verdadeiramente lê a Bíblia, que tem raiz no Evangelho, ele não é pego de surpresa. Ele sabe que tudo isso tem que acontecer e ninguém vai poder impedir, porque já está registrado nas Escrituras, já está registrado no coração de Deus. Deus quer que seja assim, e a palavra diz que quando isso acontecer, que eu tenho que glorificar o Senhor, porque a minha redenção está próxima. Então, nós não somos pegos de surpresa. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, né? Deus mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, que nem nós lemos lá em 1 Timóteo 4:1. Amém? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Amém? Essa expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Últimos tempos agora, a era da igreja. Nesse aspecto, meu irmão, o apóstolo Pedro diz que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Vamos ver lá, Atos 2, rapidinho. Deixa eu achar aqui Atos 2, rapidinho. Atos 2, versículo 17. Nós vamos ver aqui Paulo já, os apóstolos já dizendo, né? Atos 2, 17 vai dizer assim. Atos 2,
17. Vai dizer assim, ó. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Amém? Então você pode ver aqui que esse derramamento fazia parte dos eventos dos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele já deixa claro aqui como é que os homens se comportariam nos últimos dias. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto aqui. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, vai dizer assim, ó. Sabe, porém, isso que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis e inimigos daqueles que são bons. Traidores, abominados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder destes afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativos mulheres, tolos, carregados de pecados, levados por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Olha que texto aqui maravilhoso, né? E é tudo isso que está acontecendo nos tempos de hoje. Quantos são os líderes cristãos dentro das igrejas que usam a palavra de Deus para corromper, amantes de si mesmo, com pecados, pecando, com prostituição, com adultério, com mentira. E a palavra de Deus é assim, ela é viva e eficaz, ela se cumpre. Esse texto é por dias hoje, dias atuais. Jesus ele está voltando e a palavra de Deus tem que ser cumprida e nós não somos pegos de surpresa. Né? Existe lá aqueles crentes cristal que fica chorando, que acha que não, mas a palavra de Deus é assim e ela vai se cumprir. Esse texto aqui deixa bem claro que nós não somos pegos de surpresa. O texto já está dizendo que chegará tempo de amantes da idolatria, da prostituição, pastores, né? Pessoas que se dizem servos de Deus, na verdade são servos do demônio, são usados com a sutileza de Satanás. E a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora deveria servir de alerta máximo para nós. Amém? Nós temos que ficar sempre em alerta máximo, porque essas coisas não tem dia e nem tem hora para acontecer. Já está acontecendo, né? A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo já dizia isso. Há mais de 100 anos, vamos ver lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, vamos ver lá o que o apóstolo Paulo está nos querendo nos alertar, porque a Bíblia ele é um livro de alerta, né? 1 Coríntios 10, 11, tá bom? 1 Coríntios 10, 11 vai dizendo assim o texto, olha o texto. Ora, todas essas coisas lhes acontecerão como exemplo e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem o fim dos séculos está chegando. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Ora, todas essas coisas lhes acontecerão como exemplo, e elas estão escritas para nos admoestar, para nos alertar, para nos deixar alerta.
O que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida. A Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra a sutileza de Satanás nesta reta final. Nós precisamos estar alerta, né, nessa reta final. Satanás está aí, ó, lutando contra a igreja. E quantos cristãos estão dormindo, quantos líderes religiosos, quantos obreiros, quantos diáconos, quantas pessoas que têm um chamado dentro da palavra de Deus, eles estão dormindo. E a Bíblia me ensina que eu tenho que viver alerta, né? A natureza do ataque. Agora vamos ver a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual, meu irmão. O ataque é de natureza espiritual, né? Não é nem contra carne, nem contra sangue. É contra espíritos e potestade. Sabe, essas pessoas que estão lutando um contra o outro por causa de política, por causa de religião, por causa de status, eles estão lutando com o inimigo errado, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta é contra o espírito e potestade. A luta é contra Satanás. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Lá em 1 Timóteo 4:1, que nós vemos lá. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios estão atacando a igreja, estão infiltrando. Sabe aqueles dados inflamados de Efésios 6? Ali são ataques que Satanás joga com seus demônios sobre o crente. E o crente que ele não está revestido com a armadura espiritual de Cristo, com a armadura espiritual do Evangelho, ele deixa aqueles dados inflamados penetrar sobre o seu coração, e Satanás ele vai minando, vai achando brecha e vira essa bagunça que a igreja hoje é, que os supostos líderes dizem que são. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. É por isso que nós temos que orar. Nós não temos que apontar o dedo quando um pastor cai, quando um líder fala alguma coisa errada. Nós não temos que apontar o dedo, julgar a pessoa quando ele sai da fé, quando ele caça, ele vai para um caminho meio tortuoso. Não, esse não é o nosso papel. O nosso papel é orar. Como é que nós vencemos Satanás? Não é a base de porrada, não é a base de MMA, não, e nem de briga de falar. A gente vencemos espiritualmente a base do joelho. Dobrar o joelho, em vez de nós ficar julgando, ficar falando mal, nós orar pela vida daquela pessoa. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios 6:12. Tá bom? O ataque que é de natureza mal. O ataque que é de natureza mal, meu irmão. Outra coisa a ser levado em conta sobre a natureza do ataque, a igreja que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência à pessoa que se comporta de forma hipócrita e que também são mentirosos. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Por isso que o nome dele é enganador. Satanás ele sempre vai trabalhar com a mentira. Sempre ele vai trabalhar com o caráter do homem. Sempre ele vai entrar na área da falsidade, na área da mentira. Ele vai usar você para ser um mau caráter, para ser um mentiroso, porque Satanás ele é o pai da mentira. Ele vai enganar, usar você para enganar as pessoas. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque, quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência.
O termo grego suniendesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Todos nós temos capacidade de julgar e de entender o certo ou errado. Por isso que nós somos culpados pelos nossos erros. Nós mesmos somos culpados pelas nossas atitudes, pelaquilo que nós falamos, pelaquilo que nós pensamos, pelaquilo que nós agimos. Então, nós somos seres humanos capazes, nós somos seres humanos pensativos. Nós podemos discernir o que é certo, o que é errado. Satanás ele pode até te atacar, mas quem decide fazer é eu e você. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada, do grego cauteriziazon, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Uma consciência cauterizada é uma consciência insensível. Ela perdeu a sensibilidade para julgar o que é certo ou errado. Ela já não tem mais consciência do que é certo ou do que é errado. Nós podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, a sobrenatural e a moral. São essas as duas naturezas, a natureza sobrenatural e a natureza moral. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave. Eu vou repetir. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo ou suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Você pode ser sutil tanto para o bem quanto para o mal. Você pode ser suave tanto para o bem quanto para o mal. O nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Satanás ele vem suave, ele vem sutil, ele vem de bom aspecto, ele não vem chifrudo, de rabo e dente para fora não, com tridente não. Ele vem gentil, ele vem suave, ele vem de forma sutil. O apóstolo insiste que devemos andar no Jesus que recebemos para ficarmos arraigados, edificados e firmados de maneira como fomos ensinados. Precisamos ficar em Jesus. Amém? Entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás é sempre contra tudo o que cremos, pregamos e praticamos. Amém? O ataque dos agentes de Satanás é sempre contra tudo que cremos, que pregamos e que praticamos. O diabo ele está preocupado com o que você crê, com o que você prega e com o que você pratica. Às vezes, meus irmãos, às vezes há alguns pontos em comum entre eles e nós, e nisso reside o perigo, pois é por onde eles entram. Depois de expor o modus operandi dos falsos mestres, ou seja, o uso de alguns métodos que eles usavam para desviar o povo da fé cristã, o apóstolo faz uma séria advertência, tendo cuidado. Amém? Tendo cuidado. A advertência do apóstolo Paulo para que nós temos cuidados. Nós temos que nos cuidar. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui para me ler para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que lutar não é fácil.
Aqui o apóstolo Paulo diz aqui, ó, em Gálatas 2, vamos ver aqui, Gálatas 2, no versículo 8, vamos ver o que o apóstolo diz aqui, ó, Gálatas 2, versículo 8, vai dizer assim, ó: porque aqueles que operou eficazmente em Pedro para os apóstolos da circuncisão, o mesmo operou também em mim para com os gentios. Amém? Então nós temos que ter cuidado. O mesmo Deus que está em Pedro, o mesmo Deus que está em Paulo, está em mim e em você. Devemos cuidar da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Nós devemos cuidar do Espírito Santo, da liberdade que Deus nos concedeu. A mensagem do Evangelho é simples e qualquer ser humano, independente de seu preparo intelectual, de sua cultura ou origem e de seus poderes, consegue entender. Basta dar lugar ao Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Amém? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Então o Evangelho é muito simples, basta você querer entender. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão algum da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. O que é pior, agora estão a serviço dele. Outrora pastores, outrora líderes, outrora pessoas que pregavam o Evangelho. Hoje eles trabalham a favor de Satanás, porque deixaram as astúcias do inimigo entrar dentro deles. E nós podemos ver aí quantas pessoas que antigamente eram pastores, agora já não são pessoas da Umbanda, do Candomblé, são pessoas do Espiritismo, têm outra fé, outros viraram muçulmanos, né, negaram a sua fé em Jesus e partiram para outro tipo de religião. E hoje eles lutam contra o cristianismo. Aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas das vezes a gente fica apontando o dedo para aquela pessoa que está no mundo, que está usando droga, ou aquela pessoa que está se prostituindo. A gente fica levantando agressão contra homossexuais, muitas das vezes contra o espiritismo, o candomblé, esses tipos de pessoas que nunca teve encontro com Jesus. Só que nós podemos entender aqui no texto, aqui, ó, nós podemos dizer aqui em 1 Timóteo 4, o principal inimigo do Evangelho vem de dentro da própria igreja, não vem de fora. Porque quem está de fora eles não conhecem. Então se eles não conhecem, eles não têm como atacar a igreja, porque eles não sabem do que eles estão falando. É a mesma coisa, vamos imaginar que eu não conhecesse o candomblé. Vamos imaginar, eu não conheço nada sobre o candomblé e eu vou atacar o candomblé. Não tem como. Eu tenho que, para mim, fazer um ataque contra um inimigo meu, eu tenho que conhecer quem é esse meu inimigo, eu tenho que saber qual é a estratégia dele, eu tenho que saber quais são os pontos vitais desse meu inimigo, não é verdade? Então, muitas das vezes a gente perdemos tempo com as pessoas lá de fora, que não tem nenhum poder para nos atacar, mas só que o nosso verdadeiro inimigo está dentro da igreja. E não é eu que estou falando, não, quem está falando é Paulo, lá em Timóteo 4:1. Amém? Alguns apostatarão da fé. O pior inimigo seu está veio de dentro da sua igreja, né? Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aqueles que já lutaram em sua trincheira. Não é verdade? O que mais causa escândalo dentro do mundo do Evangelho são aqueles que já lutaram a favor do Evangelho. São aqueles pastores que antigamente pregava, hoje não faz mais, hoje rouba, hoje é drogado, hoje é homossexual, hoje mexe com outro tipo de religião. Não estou aqui atacando a religião de ninguém.
Não estou aqui atacando ninguém. Só que aqui é um princípio da Bíblia. Aqui eu estou falando para cristãos, não estou falando para pessoas do mundo. Amém? Não estou aqui ofendendo a religião de ninguém. Até então, porque eu já fui do candomblé. Eu já tive 3 terreiros de magia negra. Eu fazia pacto com o diabo. Eu já fui usuário de drogas. Já me envolvi com homossexualismo. Então eu vim do mundo para dentro do cristianismo. E nós podemos ver que esse ataque é as pessoas que viviam dentro, né, dentro do evangelho, hoje está atacando o próprio evangelho. Nós podemos ver aí na rede social aí, né? Quantos crentes atacando o crente, né? Contudo, meu irmão, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Certamente você conhece alguém assim, que abandonou a fé e hoje se tornou amigo da igreja. Muitos falam assim, eu prefiro virar bandido do que voltar para a igreja. Eu prefiro virar ladrão, eu prefiro usar droga do que voltar para a igreja. Agora a esfera social. Vamos ver um pouquinho da esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás é a igreja, é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, lá em 1 Timóteo 4,3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, senão a mais importante. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de destruir a família. Nós podemos ver aí dentro de Brasília, dentro dos 3 poderes aí, quantas pessoas estão querendo fazer leis, querendo fazer decretos para destruir a família. Isso aí é Satanás, entrou dentro de Brasília, entrou dentro do governo, dentro da política e está usando essas pessoas, esses supostos governantes, e estão fazendo decretos lei para destruir a família. O foco de Satanás é a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja, famílias fracas, igrejas fracas, amém? Eles conseguindo atacar a família, eles conseguem atacar a igreja. Se nós temos uma família fraca, nós também vamos ter uma igreja fraca. E nós precisamos ficar alerta. Podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em 2 esferas, a religiosa e a social. Tenha discernimento. Nós temos que ter discernimento sobre isso. Deus deu a Israel profetas legítimos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mesmo no reino dos profetas, Deus permitiu o surgimento de falsos profetas. Amém? Deus permitiu o surgimento de falsos profetas. Nós podemos ver isso lá em 2 Pedro. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 2 Pedro. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Pedro, 2 Pedro, vamos ver aqui. 2 Pedro 1,19. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, meu irmão. 2 Pedro, versículo 1, capítulo 1, 19. Deixa eu achar aqui. 1,19 vai dizer assim, ó. Vai dizer assim, ó, 1,19. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da manhã seja em vossos corações. Amém? Nós podemos ver aqui, ó, e vamos continuar aqui. Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia não veio no tempo antigo, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Amém? Nós podemos ver aqui no Velho Testamento que os profetas, eles eram movidos de Deus. A profecia não era de homem, era do Espírito Santo. Como identificar o falso do verdadeiro? O texto sagrado diz: profeta ou sonhador de ter um sinal ou prodígio. Amém? Deuteronômio 13. Vamos lá em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio 13. Só um minutinho. Levanta sua cabeça. Deuteronômio 13, 1. Garantir. Deixa eu achar aqui. Vai dizer assim, ó. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheceis e vamos servir, não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador de sonho, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém? Nós podemos ver aqui que nós temos que ter discernimento. Isso fala de sinais grandiosos que podem impressionar os incautos. O termo vamos após outros deuses mostra tratar-se de milagres estranhos. Qualquer um, portanto, mesmo com um mínimo de discernimento, tem condições de discernir a fonte desses aparentes milagres. Quem realmente experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impositores, amém? Nós temos que ter o discernimento para saber quem é de Deus ou quem não é de Deus, e isso você só vai entender lendo a palavra de Deus. A igreja protegida. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo à palavra de Deus. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Quem não tem a palavra está desarmado. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque esses não demonstram perícias no manuseio da palavra de Deus. Quantos cristãos são aqueles que não sabem manejar a palavra de Deus? A prática da oração, outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Só através da oração nós podemos lutar contra Satanás. O apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas que a igreja deve usar contra esse ataque: a palavra de Deus e a oração. Amém? Nós podemos ver aqui que são as duas armas eficazes que vai derrubar Satanás. É a palavra de Deus e a oração. Amém? Essas são as duas armas que nós podemos usar contra Satanás para nós vencermos ele. Palavra e oração. Por isso eu convido você que não tem o costume de ler a Bíblia, que você não conhece a palavra, eu convido você para começar a fazer um estudo da Bíblia
e ter uma vida de oração, amém? Para que você consiga vencer Satanás. Meus irmãos, nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa ser conscientizado. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorreu e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Amém? Nós temos que nos munir das armas espirituais para vencer essa guerra. Vamos revisar o conteúdo aqui. Primeiro nós aprendemos como ocorre a perseguição à igreja nos dias atuais. A perseguição à igreja atualmente ocorre por meio da normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Segundo ponto, a lição: o que significa a expressão últimos tempos? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Terceiro ponto, em qual esfera se encontra os comportamentos hipócritas e mentirosos na esfera da moral? Quarto ponto, qual expressão bíblica que caracteriza o ataque à igreja na esfera social que proíbe o casamento? 1 Timóteo 4:3. Quinto ponto, segundo a lição, quais as duas importantes armas ou ferramenta capaz de neutralizar os ataques da igreja? A palavra de Deus e a oração. Amém? Foi esses pontos que nós estudamos, e eu espero que esse breve estudo possa falar no coração dos irmãos e que os irmãos possam vir crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de todos, um forte abraço e até a próxima. Tchau!